Olá, que bom que você sintonizou o nosso programa. Afinal, o Está Escrito foi feito especialmente para você. Fé é acreditar, mas ninguém confia em alguém que não conhece, não é verdade? E para desenvolver a sua confiança em Deus, você precisa conhecê-lo. E a melhor maneira de conhecer a Deus é através da Bíblia. Por isso, o programa Está Escrito quer oferecer a você um presente especial. O curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com um estudo bíblico completo e ele pode ser seu totalmente de graça. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo, ou através do nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Informe o seu endereço completo e você receberá na sua casa sem nenhuma despesa. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. O que você acha? É possível ser perfeito? Você é perfeito? Conhece alguém perfeito? Essas e outras perguntas serão respondidas por Ivan Saraiva no programa de hoje. Como você pode ver, o programa de hoje está imperdível. Esta é a série Nisto Cremos e o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na santificação. O Está Escrito mais uma vez se alegra com a sua companhia. Você sabe, estamos apresentando a série Nisto Cremos. A ideia é entendermos e compreendermos o que o cristianismo nos ensina de maneira muito clara e transparente. Bom, hoje vamos abordar um tema bastante importante relativo também para o cristianismo. Se você é um cristão, precisa compreender plenamente esse tema. Se você não é, precisa entender que faz parte do cristianismo. Santificação. Você acha que é possível alguém ser perfeito? Esse processo de santificação vai nos tornando santos? O que isso de fato quer dizer para você e para mim? Significa que um dia, quando morrermos, podemos ser canonizados? É isso que a Bíblia diz com a palavra santo ou santificação? Bom, à medida que formos crescendo no conhecimento da Bíblia, nesse estudo, vamos aprendendo algumas coisas importantes. Por exemplo, o que Jesus quis dizer quando disse em Mateus 5,48, que deveríamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus? Será que existe mesmo a possibilidade de sermos perfeitos, santos, santificados? Será que uma pessoa comum como eu e como você, em algum momento da nossa vida, podemos ser canonizados? O que é isso? Quais as implicações? Bom, essas questões nós vamos apresentar hoje aqui no programa Está Escrito. Gostaria de começar diferenciando algumas coisas. Bom, talvez a sua compreensão ou concepção a respeito da palavra santo seja diferente do que a Bíblia chama por santo. Santo na Bíblia é alguém separado para um fim ou para um propósito específico, diferente da compreensão popular que se tem dessa palavra, onde as pessoas imaginam que santo é uma pessoa sem pecado, sem erros, ou uma pessoa que opera milagres mesmo depois de morta, em vida operou milagres. Querido, todas as vezes que vamos à Bíblia, descobrimos que essa expressão santo é usada para pessoas que são separadas, vem do hebraico, kadosh, significa aquele que é separado para um fim específico. Isso ficou claro para você? Então, quando nós estivermos falando aqui a respeito de uma pessoa santa, nós estamos falando de uma pessoa separada para um fim específico.
Todas as vezes que falarmos a respeito de santificação, nós estaremos falando de um processo que faz parte da salvação que existe para você e para mim através do sacrifício de Jesus. Bom, quero também diferenciar alguma coisa. Perfeição é diferente da compreensão teológica dos perfeccionistas. O perfeccionismo é a ideia de que eu e você podemos viver nessa vida sem nenhum pecado. Imagine, um indivíduo está tão perto de Deus, está tão próximo de Deus, está tão ligado com Jesus, que ele simplesmente deixa de cometer atos pecaminosos. Essa é a visão daqueles que defendem o perfeccionismo. Agora, defendermos o perfeccionismo é uma coisa, defendermos a perfeição é outra coisa. Vamos começar entendendo também essa diferenciação para abordarmos de maneira um pouco mais ampla o tema de hoje. Bom, uma vez que o perfeccionismo que ele pode viver sem cometer atos pecaminosos, o que nós cristãos compreendemos é que o perfeccionismo é uma distorção da compreensão bíblica do que significa ser perfeito. Por exemplo, Noé, Abraão, José, eles foram considerados perfeitos, completos, íntegros. No entanto, eram pecadores e cometeram pecados. Pare para pensar, por exemplo, em Jesus, quando ele declarou o texto que aqui mencionamos, né? Mateus 5,48. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Alguém consegue ser perfeito como Deus é perfeito? É claro que não. Jesus Cristo veio a essa terra, se fez perfeito por você e por mim. Como eu posso me tornar perfeito em Cristo Jesus? Eu aceitando o sacrifício de Jesus na minha vida, a perfeição de Cristo é colocada sobre mim. Agora, ainda assim, eu vou ser, na essência, perfeito no sentido de que eu serei isento de erros? Obviamente que não. Então você entenda, a perfeição eu e você devemos buscar como? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus se faz perfeito por mim e eu aceito a perfeição de Cristo. Então nesse conceito teológico eu sou perfeito. Agora ainda assim, querido, eu vou continuar sendo um pecador. Os perfeccionistas, eles confundem pecados de pecado. Eu sou um pecador e o pecado habita em mim. Mesmo que eu passe 10, 15, 20 minutos sem cometer um ato pecaminoso, ainda assim eu serei um pecador e ainda assim eu não serei ausente de erros ou não terei ausência de erros na minha vida. Já conheceu alguém perfeito? Conhece alguém que conhece alguém perfeito? Você é perfeito? É claro que não. Da mesma maneira que eu não sou, você também não é. Então, por que que os perfeccionistas continuam defendendo com todas as formas, de todos os jeitos, a ideia de que eu e você podemos viver uma vida com ausência total de erros? Talvez pela falta da compreensão bíblica do assunto. Só existiu um ser perfeito, e esse ser você sabe quem é, Jesus Cristo. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, embora eu e você devemos sim buscar a perfeição. Mesmo que eu nunca alcance a perfeição, eu vou buscá-la, porque é isso que Deus espera de mim. Agora, essa perfeição que eu e você teremos aqui na terra, quando aceitamos Jesus Cristo na nossa vida e vai ocorrendo o processo da santificação, isso faz parte do processo da salvação, para mim e para você. Agora, nunca seremos perfeitos em plenitude aqui nessa terra, nunca. Veja, por exemplo, o que está escrito no livro de 1 João, no capítulo 1, o verso 8 e o verso 10. Esses dois versos, eu acredito que eles sejam bastante esclarecedores sobre esse assunto. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dizemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Você percebeu? O indivíduo que afirma não ter pecados, que afirma não ter erros, a Bíblia é pesada, ela chama o indivíduo de mentiroso. Ela está dizendo nele não há verdade alguma. E nós podemos inclusive fazer Deus como um mentiroso se afirmamos que em nós não há nenhum pecado. Querido, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Isso inclui você e a mim.
Agora, isso não significa que a gente não vá buscar a perfeição em Cristo Jesus a cada instante. Devemos buscá-la, devemos procurar fazer o melhor de nós para que vivamos uma vida de acordo com a vida que Jesus viveu. A santificação é uma obra da vida inteira. É a obra, inclusive, de Jesus na vida humana. É o que a justificação faz em cada um de nós. Então veja, a justificação ela é pontual, ela aconteceu na cruz do Calvário. Fomos justificados por Cristo Jesus. O resultado da justificação é a santificação. Somos então santificados dia a dia. Essa santificação é um processo onde o indivíduo vai melhorando a cada dia, melhorando a cada dia. Quando alguém aceita Jesus como seu salvador pessoal, não significa que de um dia para o outro ele vai mudar tudo na vida dele. Pode ser que isso ocorra? Pode, mas na maioria dos casos o indivíduo vai sendo transformado de dia em dia. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o nosso caminho é assim, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo na graça, crescendo na santificação em Jesus. Foi Cristo quem disse em João 15, verso 4 e 5 o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, Jesus declarou, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A ideia é essa. Nós só podemos produzir qualquer coisa boa se estivermos ligados na videira, se estivermos juntos de Cristo Jesus. Fora isso, não há santificação. Agora, a gente precisa lembrar que a justificação alcançada na cruz do Calvário é pela graça, a santificação, que é esse processo diário de termos uma vida mais perto ou mais semelhante à vida de Jesus, é pela graça, e que a glorificação, quando Jesus voltar, também será pela graça. Você percebeu que a graça está contida em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida? Nós teremos um programa abordando apenas esse tema, a graça. Bom, assim como é impossível alguém beber água sem molhar a garganta, também é impossível estar vivendo a graça de Cristo e não viver uma vida dentro do processo de santificação. O que nós queremos dizer para você é o seguinte: existe graça que não é graça. A graça, para ser verdadeira, para o indivíduo estar debaixo da graça, para ter aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa graça o promove para uma mudança de vida. O indivíduo que diz que aceitou Jesus, que aceitou a graça de Cristo, mas a vida permanece do mesmo jeito, é porque, na verdade, essa graça não o alcançou. O indivíduo pode até pensar que essa graça o alcançou, mas de fato não alcançou. Quando a graça alcança a vida de um ser humano, ele passa por um processo de mudança de vida. O indivíduo que vivia brigando com a esposa ou desprezando a esposa, passa a voltar a amá-la. O indivíduo que desprezava os filhos começa agora a passar tempo com alegria, com quantidade e qualidade, desenvolvendo dentro de casa um ambiente melhor. O indivíduo que bebia vai deixando de beber. Quem fumava vai abandonando o tabaco. Isso é o resultado da graça. Agora, de que me adianta dizer, não, a graça me alcançou, mas a minha vida é a mesma? Então você nunca foi salvo por Cristo Jesus. Como que eu sei que o indivíduo está em processo de salvação? Quando ele aceita Jesus e essa graça é tão poderosa na vida dele que ele começa a se tornar outra pessoa. Todos nós conhecemos pessoas que já foram transformadas pelo Evangelho, transformadas pela graça. Veja comigo a ideia dessa compreensão, esse paralelo entre graça e santificação, eu acho que vai ficar bem claro para você também. A justificação, ela foi realizada e pontuada na cruz do Calvário. A santificação é um processo que permanecerá até Jesus voltar. Então a justificação é o título para o céu. Agora a santificação é a adequação para que eu possa um dia estar no céu. Então a justificação é a raiz, a santificação é o fruto. O Evangelho, ele faz parte da justificação em Cristo Jesus. A lei é o cumprimento.
Então a graça me habilita a cumprir a lei de Deus. Na justificação, Cristo é o meu substituto. Na santificação, Cristo é o meu exemplo. Na justificação, é através de Cristo que eu sou justificado. Na santificação, eu vivo todo esse processo através do Espírito Santo. Na justificação, eu tenho a remoção da culpa do pecado. E na santificação, eu tenho a remoção do poder do pecado na minha vida. Quando conseguimos fazer essa diferenciação entre justificação e santificação, fica mais fácil para todos nós. Não haverá, então, distorções teológicas e a minha vida cristã prática, ela começa a ter mais sentido. É por isso que, se você quer ser de fato um cristão autêntico, como os primeiros cristãos lá no Novo Testamento, você precisa estudar, amigo. Você precisa buscar a palavra de Deus todos os dias. Agora, nesse exato momento, estão me assistindo muitos crentes, muitas pessoas de muitas religiões dizendo: não, eu conheço a Bíblia, não, de fato eu tenho comunhão com Deus. Amigo, eu e você precisamos crescer todos os dias no conhecimento da palavra. E vamos descobrir que muitas coisas que tínhamos certeza que eram verdades, na verdade são erros e equívocos. E outras coisas que nós tínhamos certeza que eram coisas erradas, coisas do passado, do Antigo Testamento, vamos descobrir que são válidas em nossos dias. Veja, além de Jesus na Bíblia, você não encontra ninguém perfeito, é só Jesus. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla quando o assunto é santificação? Porque existem muitas pessoas que acreditam que podem viver a perfeição aqui na terra. Querido, a Bíblia não ensina isso. Jesus Cristo veio a essa terra, viveu sem pecado, para provar que Adão, que também não tinha a tendência para o mal, poderia, se quisesse, permanecer firme dentro da vontade de Deus. E foi exatamente isso que Cristo Jesus fez. Veja, Jesus Cristo, ele foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. Jesus Cristo, ele tinha o corpo de uma pessoa que viveu na época dele. Então ele tinha as debilidades e as deficiências de um corpo já com a influência de 4.000 anos de pecado, mas a sua tendência nunca foi para o mal. Ele sempre tinha tendência para o bem. Por isso, Jesus Cristo não veio provar que você e eu podemos viver sem pecado. Ele veio provar que Adão, sim, poderia, se quisesse, ter vivido dentro dos sonhos de Deus para a sua vida. É possível, por exemplo, que alguém se converta e ele não tenha mais nenhuma vontade de pecar. Por exemplo, ele bebia, se converteu, não quero mais beber. E não tem mais vontade, não tem mais interesse nisso. O indivíduo fumava, ele diz: não, a partir de hoje não fumo mais, e ele nem vontade tem. Mas também é possível que alguém se converta e continue com o desejo de beber, de fumar, mas ele não usa mais aquilo. Você entendeu? São duas realidades dentro de uma mesma possibilidade de conversão. Em ambos os casos, o indivíduo de fato se converteu. Só que um continua com a tendência para aquilo e o outro simplesmente não quer mais saber do pecado. Ambas são legítimas, são conversões genuínas, mas com características diferentes. O fato é que ambos abandonaram de alguma maneira o objeto do seu pecado, do seu desejo, que não era bíblico e que ele entendeu que não agrada a Deus. A santificação, querido, é algo lindo que eu e você devemos viver, sentir e experimentar. Agora, quando a pessoa ela vai se aproximando de Cristo dentro da santificação, uma vez que ela é justificada por Cristo Jesus, você vai descobrir uma coisa: ela não se sente santa. Por incrível que pareça, é isso que ocorre. Quando o indivíduo aceita Jesus como seu salvador pessoal, e ele vai se aproximando de Cristo e tendo um relacionamento com Cristo, ele vai se parecendo com Cristo, mas ele não se sente melhor do que ninguém. Quando você encontrar alguma pessoa se achando melhor, mais santa, mais pura do que outra pessoa, pode ter certeza, esse indivíduo não entendeu nada do que a Bíblia diz. Quando você se aproximar de Cristo, você vai descobrir que Ele é a luz da sua vida. E Ele, quando iluminar você de maneira ainda mais intensa, você vai descobrir outros defeitos que você tem, outras debilidades de caráter que você precisa em Cristo Jesus resolver. E o Espírito Santo vai conduzindo a nossa vida.
A santificação também passa por um crescimento doutrinário. Quando estudamos a palavra de Deus, vamos buscando a compreensão, o crescimento no estudo das Sagradas Escrituras e vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. Se as pessoas entendessem melhor o tema de hoje, elas compreenderiam que a graça só é eficaz na nossa vida quando ela promove santificação. E se fôssemos mais santos em Cristo Jesus, teríamos um mundo melhor. Haveria mais conversões para o cristianismo, porque as pessoas veriam em nós o caráter de Cristo refletido. Eu não sei quem é você, eu não sei como se deu sua conversão e não sei em que estágio você está dentro da santificação. Eu sei que a Bíblia é clara, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você nunca será perfeito como Cristo Jesus foi, nem eu. Mas quando Jesus Cristo voltar, aí sim, poderemos viver a perfeição que um dia Adão teve. Uma perfeição ainda passível de desenvolvimento. Ainda continuaremos crescendo em santificação e graça, porém sem os erros, sem os pecados que hoje temos. Eu tenho certeza que você vai estudar ainda mais esse tema. Você se encantou com a possibilidade de aceitar a graça de Cristo e de ter a sua vida e a vida da sua família transformada. Agora, o Quarteto Arautos do Rei irá cantar. E enquanto eles cantarem, eu gostaria que você pedisse a Cristo Jesus a graça de Cristo e o efeito da graça, que é a santificação, a transformação da sua vida. Que Deus abençoe você. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração. Toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê.
não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos viver as Tuas alegrias. Queremos perceber a nossa vida sendo transformada a cada dia. Por isso, Senhor, que a Tua graça nos alcance e que ela promova em nós a santidade que o Senhor almeja. Esteja ao lado de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pode ver que a santificação é o exercício da nossa salvação. É uma ação conjunta entre você e o Espírito Santo a cada dia. Se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da salvação, basta entrar em contato conosco no horário comercial. Você receberá em sua casa o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs que você pode ouvir no carro, no computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Ou acesse o nosso blog, novotempo.com/estaescrito. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo